Você vai abrir a sua Bíblia enquanto os nossos pequeninos estão indo. Não tem projeção, tá? Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, apenas o verso 24. João, capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz assim para a gente: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou ler novamente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e eu venho suplicar ao Senhor por misericórdia para todos nós, para, diante desta palavra viva e verdadeira, podermos perceber aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Que o nosso coração esteja aberto, pronto para receber das tuas mãos aquilo que tu queres nos entregar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se eu tivesse que dar um tema para esta reflexão, eu daria os tempos para sua alegria. Se eu quisesse ser mais objetivo e mais claro, talvez eu diria os tempos da salvação, e a salvação ela é a nossa maior alegria. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, a gente precisa lembrar que algo muito curioso estava acontecendo nesse determinado momento da vida de Jesus, porque as pessoas estavam chateadas, algumas delas, porque Jesus disse logo nos versos anteriores que ele fazia apenas aquilo que o Pai lhe mandava. Ele chega a dizer, a partir do verso 16, o seguinte: e por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus respondeu e disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqueles judeus que não estavam com o seu coração aberto para receberem aquilo que Jesus lhes estava comunicando, começaram a persegui-lo, porque ele já estava dizendo abertamente como era o seu relacionamento com Deus. Ele já estava dizendo como era abertamente o seu relacionamento com o Pai. E ali, ele já estava delineando para eles a missão da sua vida e o objetivo com a sua vida para a vida das pessoas. Ao dizer que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus estava dizendo que Deus estava em pleno empreendimento para estabelecimento, a possibilidade do estabelecimento da alegria da vida das pessoas, porque elas precisavam de salvação, elas precisavam de redenção, elas precisavam serem remidas
de seus pecados e precisavam descobrir uma nova atmosfera de vida para si. No verso 24, Jesus estabelece passos de uma forma muito nítida e muito clara para que esta nova realidade se estabelecesse na vida deles e para nós também, na vida de todos nós. A questão é que este não é um assunto muito atraente, tanto para nós, quanto não era também para eles, porque em se tratando de judeus, eles estavam, arrogantemente convencidos que simplesmente em sendo descendência de Abraão, que aquilo lhes estava garantido, ou seja, a segurança, da vida no reino do Messias, lhes estava garantida, e isto não é verdade. Jesus chega a dizer que até mesmo destas pedras, Deus poderia fazer suscitar, nascer filhos a Abraão. Então ele estava trazendo esse assunto, e esse assunto acabou tendo uma certa rejeição por conta dos judeus incrédulos, mas muitos passaram a crer em Jesus e seguiram esse passo a passo estabelecido por Jesus para que a salvação se estabelecesse em suas vidas. O problema para nós é que quando nós tratamos sobre o assunto salvação, a gente sempre a projeta para o futuro, a gente sempre a projeta para o além, e não conseguimos imaginar os efeitos da salvação no aqui e agora, e principalmente qual é o problema principal que a salvação resolve. Porque este problema do qual trata a salvação, você não consegue encontrar outro mecanismo, outro meio, outro expediente, uma outra forma, uma forma alternativa para solucionar este problema para o qual a salvação existe, que é justamente o tratar do problema do pecado. E aqui está um outro assunto que se torna um tanto quanto, recebe um pouco de resistência da parte das pessoas deste tempo, porque parece simplesmente um discurso puritano, esse negócio de pecado, e aí as pessoas têm dificuldades de enxergarem algumas realidades. A primeira delas é de que todas elas, indistintamente no que creem ou se creem, elas são pecadoras, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para a Bíblia, assim como para Jesus, este assunto é um ponto pacífico, não há discussão sobre quem é e quem não é, não, todos são, todos somos, todos sofremos as consequências e as mazelas do pecado na nossa vida e os seus efeitos. Estamos sofrendo neste corpo por conta de uma maldição adâmica, uma maldição que surgiu no Éden, na figura de Adão, e Deus criou uma solução para que uma forma de anular os efeitos daquela maldição em Gênesis. A graça que emanaria pela fé no sacrifício vicário ou substitutivo de Jesus por todos nós. Precisamos entender que o pecado, ele é algo que afeta diretamente a vida da humanidade, afeta a nossa vida. E não somente afeta a nossa vida no aqui e agora, como afeta também a nossa projeção de futuro. O pecado nos condena diante de Deus, mas ele também degrada a nossa vida aqui. Ele destrói os nossos padrões morais. Ele faz com que todos nós percamos e ultrapassemos limites que precisamos ter para um viver moral e saudável. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, Deus não ouve muitas das nossas orações. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, ele vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, e nem a sua mão não está estendida para não poder salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e as suas iniquidades impedem que as suas orações sejam ouvidas. Ou seja, este assunto é sério porque ele compromete o nosso relacionamento com quem pode resolver o problema. Percebe?
ele compromete o nosso relacionamento com quem tem a solução para o problema. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele escraviza, ele nos torna escravos, ele nos subjuga. Iludido é quem pensa que tem condição de administrar uma certa manifestação específica de pecado em sua vida. Muito pelo contrário, este pecado ele o está enredando. A Bíblia diz que aquele que comete pecado, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, que este que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ele está subordinado ao pecado, ele está preso, agrilhoado, acorrentado ao pecado. Então é uma ilusão você pensar que quando você bem entender, quando você quiser estalar o dedo, quando você quiser, tomar, a decisão por si mesmo, que você pode equacionar e resolver todos esses problemas. Não pode. Porque o escravo não manda no seu senhor. É o Senhor quem manda no seu servo, no seu escravo. E no caso do pecado, ele vai e domina a pessoa. Pecado tem nome. A promiscuidade, a desonestidade, a mentira, o roubo, o adultério, a fornicação, todas estas coisas são coisas que dominam, e ainda que elas não estejam patentes aos olhos das pessoas, elas estão patentes aos olhos de Deus, e isto faz com que Deus não abençoe. E não é que Deus vá amaldiçoar, porque o pecado em si é a maldição, e as suas consequências, elas vêm em doses cavalares muitas vezes. A gente pensa, embora muitas vezes ele ocorra na sua progressão, de maneira lenta, suave, quando a desgraça está para se consumar, o que acontece é uma verdadeira catástrofe espiritual, pessoal. Porque eu comparo o pecado aos predadores de emboscada. Existem aqueles predadores que eles saem atrás de suas caças, e eles ficam sempre tentando, de maneira visível, e empreendendo determinados momentos, esforços para predar as suas caças. Mas existem predadores que são de emboscada. Eles vão se escondendo de maneira furtiva, E quando você vê, o predador já está sobre você, já te dominou, e você não tem mais para onde correr. Assim o pecado faz. Aprenda uma coisa: o pecado não erra tiro, porque o diabo não erra tiro. Isso é tão verdade, que na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, texto sobre o qual meditaremos e falaremos sobre uma série de mensagens, fala sobre um elemento da armadura de Deus chamado escudo da fé. E esse escudo da fé, o apóstolo Paulo diz que ele pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, se esse escudo existe a semelhança de uma armadura de um soldado romano, e esses dardos são parados pelo escudo, é porque o diabo é bom de mira. Porque pegam no escudo, e se não houvesse o escudo, pegaria em você. Percebe o que eu estou falando? Então existe esse problema, e esse problema precisa ser resolvido, e ele não pode ser negligenciado. A gente não pode fechar os olhos para ele. Você não pode fechar os olhos para ele como quem está com um temporizador, com uma ampulheta virada. Olha, por enquanto eu estou em pecado, mas daqui a pouquinho a areia vai acabar, a situação vai se resolver, vai estar tudo resolvido. O problema não é o que vai acontecer depois, é a falta do temor de agora. É a falta do temor de agora que compromete aquilo que você tem agora, porque você não tem o amanhã. Eu não tenho o amanhã, nenhum de nós temos o amanhã. Percebe? E aí, quando a gente entra nesse texto da palavra de Deus, e ele contém para nós o passo a passo para a solução desse problema do pecado, a gente vai poder caminhar na direção de vermos-nos, redimidos, livres, e não somente isto, com um esquema diário de compreensão sobre o que eu preciso fazer para viver diariamente com o pecado banido da minha vida, ainda que cercado por ele eu esteja, e ainda que a minha natureza permaneça ruim, até que ela seja transformada, através da nossa redenção com o recebimento do corpo glorioso.
o que Jesus diz? Ele diz o seguinte: olha, na verdade, e quando ele diz isso, ele está asseverando, ele está afirmando de maneira contundente, ele está dizendo: olha, verdadeiramente, não existe outra forma, é isto aqui. Ele diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, e já passou da morte para a vida. Vamos a esse passo a passo. Primeiro, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a primeira coisa que precisamos discernir é que para Deus, muito mais importante do que fazermos, é ouvirmos. Muito mais importante que tomarmos iniciativas para realizarmos coisas, é percebermos o que motiva aquilo que fazemos. E por isso ele diz: primeiro ouça, primeiro abra o seu coração, primeiro, meu querido, ouça a minha voz. Ele diz: ouça a minha palavra. Não é o discurso lógico de ninguém, não é os argumentos mais concatenados de quem quer que seja. Eu estou falando da minha palavra viva e verdadeira. O salmista vai dizer: olha, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Ou seja, os conselhos de Deus, e a gente só tem condição de passar pelo processo do arrependimento quando confrontados pela verdade, e a confrontação com a verdade só vem quando nos dispomos a ouvir, a dar crédito ao que a Bíblia diz, ao que Jesus diz sobre a questão do pecado. Precisamos ouvir a Deus. Ele diz: olha, quem ouve a minha palavra. Não é você que fica ouvindo aí, sabe, portador de profetada. Não é você que fica ouvindo aí: olha, Deus mandou falar contigo, eu tive um sonho com você. Nada disso. Tudo criança, tudo menino e menina. Nada disso. É Bíblia, é palavra, é revelação eterna escrita de Deus, que fala sobre o pecado, que fala sobre a mazela do pecado, que fala sobre a condenação do pecado, que fala sobre os efeitos do pecado, para que você preste atenção e veja: isto é mais sério do que sua conta bancária vermelha. Mais sério. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor diz à igreja. A palavra de Deus vai dizer, quando a gente lê os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, reveladas por Jesus a João, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. Ao final de cada carta escrito está: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele vai dizer, inclusive, que o passo seguinte, ele é impossível acontecer sem que ouçamos a voz de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, e ouvir da palavra de Deus, que diz que você, que eu, que todos nós somos frágeis, somos fracos, precisamos de um Redentor maior que nós, que tem a condição de resolver esse problema, e eu preciso me render a Ele. Por isso ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Amém? Então, meu querido, em nome de Jesus, deixa de ser surdo, deixa de ser surda, e ouça a voz de Deus. Você sabe o que tem de errado, o que há de errado e o que precisa ser ajustado. Você sabe, só que você não é o único que sabe disso, Deus sabe, e isso é sério. Amém? Primeiro passo é ouvir. O segundo passo, ele vai dizer: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você sabe por que algumas pessoas têm uma dificuldade enorme em ouvir o que Jesus diz? Porque tem uma dificuldade enorme em associar Jesus a Deus. Não conseguem
não conseguem associar Jesus à pessoa de Deus, não conseguem olhar para Jesus como sendo Deus, não conseguem olhar para Jesus como sendo a manifestação corpórea da divindade, como diz a palavra de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 1. Tem dificuldade. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que aprove Deus fazer habitar nele toda a plenitude da divindade. E algumas pessoas têm dificuldade em olhar para Jesus dessa forma, e ele diz: olha, você precisa ouvir a minha palavra, mas você precisa crer naquele que me enviou. Olha, creia em mim. Jesus Cristo disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Eu preciso crer que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, que Ele é o meu Redentor. Como diz o hino do cantor cristão: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Eu preciso olhar para Jesus e discerni-lo como sendo o Filho do Deus vivo. Jesus certa vez vira para a multidão que o seguia, isso está narrado em João, capítulo 6, e diz assim: vocês estão vindo atrás de mim, porque eu multipliquei o pão para vocês. Vocês precisam trabalhar por outro pão, não por este. E ele começa um discurso duro, e as pessoas começam então a abandonar Jesus de maneira que só sobram os seus discípulos. E Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles o seguinte: vem cá, não quereis vós também retirar-vos? Então um deles, Pedro, diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo vindo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, todas as vezes aqui deste púlpito ou de qualquer outro lugar que anunciamos a você Jesus, nós estamos anunciando alguém não que você deve meramente acreditar, mas alguém em quem você precisa crer. Quem crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Terceiro passo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você precisa ouvir, você precisa crer, para então ter. O problema é que as pessoas querem ter antes de ouvir e de crer. E este tem sido o principal chamariz para as pessoas se aproximarem de muitas igrejas, de muitas entidades religiosas, porque elas estão com os seus umbigos fincados nos seus problemas daqui e precisam da solução destes problemas de maneira imediata, de maneira que não se preocupam com o estado da sua alma, mas se preocupam com o problema vigente, com o problema que as está sufocando, com a dificuldade que eles estão enfrentando. Então, na verdade, elas estão muito mais preocupadas em ter de Deus do que em crer em Deus. Elas estão muito mais preocupadas em receber de Deus do que em ouvir a Deus. Não estou dizendo que Deus não tenha para dar, não estou dizendo que Deus não queira abençoar, eu só estou dizendo que o processo é: primeiro eu ouço, depois eu creio, depois eu tenho. Primeiro eu ouço, depois eu creio e depois eu tenho. Interessante é que Jesus ele trata aqui nesse texto do problema crucial da vida da pessoa. Ele está falando: olha, tem a vida eterna, tem a vida eterna dentro de si, tem a vida eterna garantida para si. E ele está dizendo isto para que não paire nenhuma dúvida. Olha, se você ouvir e se você crer, o problema da eternidade, ele vai se resolver, ele está resolvido, você está chancelado pelo Espírito de Deus, destinado à glória,
O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que aquelas pessoas foram seladas pelo Santo Espírito da promessa, receberam a chancela, receberam, a marca que garante o seu destino para a glória. Eu continuo vivendo aqui como um redimido, lutando contra as minhas fraquezas, recebendo a ajuda de Deus para vencê-las, para enfrentá-las, mas eu já sei, eu não sou daqui mais. A minha vida não termina aqui, eu posso desfrutá-la aqui com Deus, eu vou poder contar com o seu amparo, eu vou poder contar com o seu apoio, eu vou poder contar com a sua presença, eu vou poder contar eventualmente com os seus milagres, eu vou poder contar com a sua direção. Eu sei, ele disse que estaria comigo todos os dias. Dias é tempo, ou seja, é nesta vida, até a consumação dos séculos. Ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar, mas eu sei que o que ele me deu é muito maior que o tempo, é para a glória, é para a eternidade, é para que eu seja contado junto com aqueles que João viu, vestido de branco, E aí o anjo chega para ele e pergunta: você sabe quem são estes? E ele vira: Senhor, não sei, tu sabes. Estes são aqueles que vieram de grande tribulação e tiveram as suas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem a vida eterna. O problema do pecado se resolve quando a gente ouve, quando a gente crê. E aí nos vem o conforto de ter. E quando a gente tem, não tem ninguém que tire isso de nós. Todo o que meu Pai me dá a mim, disse Jesus, todo o que o meu Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém, nada, ninguém poderá separar de Jesus aquele que tem a vida eterna recebida dele. Louvado seja Deus. Vamos para o passo seguinte. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E ele diz: não entrará em condenação. Acabou o medo, acabou o fantasma, acabou aquele terrorismo espiritual, ameaçador, até mesmo as coisas da vida que você tinha antes. E todos nós temos história, todos nós em algum momento da vida fizemos algum tipo de bobagem. Alguns de maneira mais frequente, outros de maneira menos frequente, mas todos nós fizemos algum tipo de bobagem, e eventualmente essas lembranças levantadas pela nossa própria carne, pela nossa própria concupiscência, ou quem sabe até mesmo pelo inimigo, elas vêm em forma de culpa sobre a nossa cabeça para tentar fazer e nublar na nossa mente a convicção de que aquilo que eu recebi em Deus ninguém tira. Isso vem, e ele vem dizer assim: olha, não adianta, não se preocupe com isso, não se preocupe com essa parte da história, porque o meu sangue remiu tudo. Não entrará em condenação. Mas o que ele está dizendo? Que existe uma condenação. Ele está dizendo que existe uma condenação. Se existe uma condenação, alguns discursos automaticamente caem. Eles precisam cair. Como, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Se todos os caminhos levam a Deus, então não existiria condenação. Agora, se existe condenação, é porque nem todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Tem condenação. E o que Jesus fala sobre isso? Ele fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 25. Ele vai dizer lá que vai chegar aquele dia em que o Senhor porá as pessoas diante de si, e ele separará umas das outras, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e dirá ao Senhor àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e vestiste-me, estava enfermo, fostes ver-me, estava preso, fostes visitar-me. E semelhantemente ele virará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá o seguinte: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não era para você, mas você escolheu isso.
Então a mesma condenação do diabo está destinada para aquele que não crê. E ele vai dizer, por quê? Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, estava preso, não fostes ver-me, enfermo, não fostes visitar-me. Ele está dizendo, você não teve nenhuma das atitudes que são consequentes de uma vida transformada. Ou seja, existe uma condenação. Não podemos negligenciar isso e vivermos a nossa vida cristã como se Deus estivesse com os olhos fechados para o tipo de vida que a gente está vivendo. Existe uma condenação em curso, que só pode ser impedida pela intervenção do sangue poderoso de Jesus. Amém? Então não se iluda. Não se iluda. Existe uma condenação em curso. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve, que aquele que crê e tem, ele não entra. Não entra. Eu não sei se no dia em que Jesus voltar, e a Bíblia diz que ele vai voltar, e crê nisso, ele vai voltar, e diz que ele voltará com a Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial não é uma cidade, são as pessoas. Eu não sei se eu vou estar no meio daquele grupo lá, voltando para me encontrar com os meus irmãos, ou se eu estarei aqui, sendo recolhido pelos anjos para encontrar com o Senhor nos ares, porque é o que a Bíblia diz, que Ele vai enviar os seus anjos sobre aos quatro ventos da terra, os quatro cantos da terra, para recolher os seus santos. E aí, eu não sei se eu vou estar aqui subindo, eu não sei se eu estarei de lá descendo, mas o que eu sei é que eu estarei lá. Você estará lá? Porque só estará lá aquele que não vai entrar em condenação. Certa vez eu participei de uma peça teatral, e naquela peça eu fiz um papel de uma das pessoas que foi afetada pelo pecado, mas fui alcançado pela graça. E aí, quando eu me apresento diante do Senhor, na peça teatral, a pergunta que ele faz é o seguinte: Leonardo, o que você tem para dizer para justificar a sua presença aqui? E a minha resposta era a resposta do texto escrito. Eu não tenho nada para dizer por mim. O que eu sei é que eu sou e fui um miserável pecador, mas Jesus Cristo me salvou. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só estou aqui por causa de Jesus. Você não vai entrar em condenação porque você é bonzinho. Tem um monte de gente boa no inferno. Você não vai entrar em condenação porque você é um bom pai de família. Existem bons pais de família que estão no inferno. Você não vai entrar, você não vai entrar no céu porque você praticou muito bem. Tem muita gente que fez o bem, muito mais que nós, e está no inferno. Você só vai entrar na glória se você for lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí eu me recordo de uma canção que eventualmente me lembro dela, sobre como vai ser essa chegada na glória, e eu sempre esqueço a letra dela, é impressionante. Já cantei inúmeras vezes, quando eu chegar ao lar de glória, já esqueci, está vendo? Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei, quando eu pisar, deixa eu tirar mais baixo para ficar melhor para mim. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei, quando eu pisar ruas de ouro e avistar um rio de cristal, tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém, já mudei de voz, pois nunca alguém tanto me amou, vai me encontrar. Marcinho canta melhor que eu, meu irmão canta melhor que eu, ele é primeiro tenor e eu não sou. Vamos fazer um dueto aqui, Marcinho? Vem cá fazer um dueto. Vamos lá.
Vamos fazer um dueto aqui. Marcinho é primeiro tenor, não sou nada. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar um rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, sim, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Sem ensaio algum, muito mal e porcamente, mas a mensagem está aí. A mensagem está aí. A gente vai chegar na glória e vai olhar para Jesus. Vai olhar para Jesus. E em último lugar, você ouve, você que deu nó na garganta agora. Minha mente foi lá atrás, mas lá atrás, lá na Alvorada. Vamos lá. A Alvorada era um grupo vocal que eu tinha, que eram 12 rapazes, né? Além de mim e de Marcinho, nós tínhamos mais 10 parentes também, primos, etc. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já foi. Sabe? A eternidade já é um fato para quem crê em Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz o seguinte: se já pois fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está à destra de Deus. Ou seja, eu pela fé já fui ressuscitado, e aquele que creu também já foi ressuscitado em Jesus. Já passou da morte para a vida. Quando findar o labor desta vida, quando a morte ao nosso lado chegar, que destino há de ter a nossa alma, qual será no futuro o nosso lar, quando esse tempo chegar, a gente só vai fechar e abrir os olhos, Heraldo. Só fecha e abre. E quando abre, você dá de cara com o Filho de Deus. Mas se você estiver comprometido com o pecado, eu queria muito dizer para você que você abriria os olhos de cara com o Filho de Deus, mas eu não posso dizer isso. Se você continuar negligenciando o pecado na sua vida e vivendo como se Deus não existisse, sem o menor temor dele, eu não sei. Mas o desafio para mim e para você nessa noite é: abra os seus ouvidos, creia para ter. E se
ser livre dos fantasmas da condenação e celebrar já a vida que vence a morte. Eu queria muito que você, nessa hora, fechasse os seus olhos, que você orasse. Que você orasse. Porque o assunto dessa noite, e não somente dessa noite, porque quando falamos sobre batismo de manhã, falamos sobre o símbolo da vitória sobre o pecado, é dizer para você que você não foi criado para o inferno, você foi criado para a glória. E que Deus quer que você o ouça, que você o creia, para que você tenha, para que os fantasmas te abandonem e não te assustem mais, e para que você passe da morte para a vida. A minha pergunta é: para isso, você precisa ouvir a Jesus e crer em Jesus. E eu termino citando o verso que talvez seja o verso mais conhecido da Bíblia, talvez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só por Jesus. Eu queria saber nessa noite, em nome de Jesus, tem alguém aqui que quer dizer assim: Senhor Jesus, eu ouvi e eu creio, eu quero a vitória sobre o pecado, me aceita. Tem alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos onde você estiver, que eu quero orar por você, porque nós não estamos tratando de histórias sem valor. Estamos falando de um pecado que condena, de pecado que mata, mas de um Jesus que salva. Há alguém aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos. Deus te abençoe, meu querido. Louvado seja Deus pela tua vida. Pode baixar, glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero Jesus. Eu quero a vida que Jesus tem para mim. Eu preciso de Jesus. Alguém mais nessa noite? Quem sabe nós temos alguém aqui que esteja afastado e quer hoje retornar para os caminhos do Senhor. Você tem a oportunidade nessa hora de dizer assim: pastor, eu estou aqui, eu quero voltar. Volta e volta rápido. Volta e volta depressa. Alguém nessa noite? Deus te abençoe. Louvado seja Jesus pela tua vida. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus, eu quero voltar, pastor, e eu quero receber Jesus. Quem sabe você está passando por lutas, mas lutas severas, contra pecado na sua vida. Eu não vou pedir para você se manifestar, se pronunciar, mas eu quero dizer para você: desperta para a presença de Deus.